Amém, meus irmãos. Bom dia. Paz do Senhor. Vindo numa sequência de ministrações falando sobre o corpo, sobre a comunhão, sobre o vínculo, né? Nós demos início aí também ao estudo aí do discipulado, né? Toda feira. E o meu coração, desde o começo do ano, ele já estava ali inclinado, talvez a repartir algo com a igreja. Tinha falado até com o Cleiton, né? O Cleiton falou: ó, procura o Gladson, cara, abre com ele lá de repente. Aí eu falei: não, deixa que se for Deus no momento certo, Deus vai puxar. E aí essa semana o Gladson me chamou, né, perguntou como é que tava. Eu queria repartir algo com a igreja, falei: cara, então acho que chegou a hora, né? E eu tava aqui lembrando, né, a gente tava cantando aqui essa canção, né, o amor de Deus, e vai passando um filme na nossa cabeça, né? Quando você começa a perceber ali o tanto que você é amado, o tanto que você foi cuidado, né? E eu lembro que mesmo na minha infância, mesmo sem ter assim um entendimento de quem era Deus, eu percebia o cuidado de Deus na minha vida, mesmo com toda a diversidade ali da minha criação, mesmo na adolescência, né, quando a rebeldia ficou nível hard assim, eu pude ver sempre o cuidado de Deus, né? Mas sempre foi assim algo distante. Eu sabia que Deus cuidava de mim. Eu sabia que Deus ele me dava livramentos. Eu sabia que de alguma maneira ele estava agindo sobre a minha vida, né? E quando eu entreguei a minha vida para Jesus assim, eu fiquei maravilhado com o ensino que eu aprendi da Bíblia, né, que foi sobre o propósito eterno de Deus, né? Deus ele nos criou com um propósito de sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para o louvor da sua glória. Deus, ele quando ele cria o homem, ele diz a Bíblia que ele cria o homem à sua imagem, à sua semelhança, ou seja, Deus ele cria o homem assim como ele é santo, ele cria o homem santo, assim como ele é reto, assim como ele é justo, ele cria o homem ali em retidão, em justiça. Mas aí entra o pecado na vida do homem e destrói toda essa imagem, aquilo que Deus depositou no homem, a santidade, a pureza, a retidão, tudo isso o pecado ele estragou, né? Mas Deus, ele não desistiu do seu plano. Ele não desistiu do seu propósito. Ele não desistiu de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Diz a Bíblia que Jesus ele é a exata imagem do Pai. Jesus ele revela quem é o Pai. E é exatamente sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, sobre essa formação do nosso caráter, essa restauração do nosso caráter através de uma coisa chamada discipulado. Davi, põe um texto pra gente aí, Davi. Mateus 28, do 18 ao 20. Esse assunto do discipulado, ele é um assunto assim que nessa geração, ele é um assunto assim que está em alta. Inclusive até igrejas assim conservadoras, mais tradicionais, estão se abrindo, né? Estão ampliando a sua visão para esse assunto do discipulado. Só que, porém, também assim existem alguns equívocos acerca dessa questão do discipulado, né? Vamos ler aqui. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais um, Davi. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O discipulado, irmãos, ele é uma ferramenta de restauração do propósito de Deus na nossa vida. E é um assunto hoje, assim, que está em alta. Você
olhar no YouTube, você vai ver várias pessoas falando sobre discipulado, mas com alguns equívocos, que eu queria aqui, de uma maneira assim, bem simples, falar um pouco da importância do discipulado e também, assim, o que o discipulado ele promove no dia a dia da vida prática de um discípulo. Como que é o discipulado no dia a dia, na vida comum de um discípulo de Jesus. Né? E aqui também corrigir talvez alguns desvios, né? Porque uma das coisas que as pessoas hoje tratam como discipulado, por exemplo, é uma reunião de estudo bíblico. Então, hoje nós vamos para o discipulado. Aí o que é o discipulado? Uma reunião onde as pessoas vão para estudar a Bíblia, às vezes em grupo, às vezes individual, e tratam isso como discipulado. Mas discipulado não é uma reunião de estudo bíblico. Não tem como a gente formar um discípulo sem estudar a Bíblia. Não tem como. Na verdade, não tem como a gente fazer nada sem estudar a Bíblia. Né? A gente tem o nosso ministério de música aqui, a gente pode até tocar bem, pode estar uma banda redondinha, mas se a gente não estudar as Escrituras, não entender o que Deus quer para esse ministério, é só uma banda. Então, para tudo que a gente vai fazer, a gente precisa estudar a Bíblia. A Bíblia está incluída, ela é o modelo, ela tem ali as referências para tudo. Então é importante estudar a Bíblia, mas não é só estudar a Bíblia. Inclusive, esse dia eu estava vendo um cara, eu fiquei assim, o cara ele estava falando da Bíblia, né? Numa maneira assim geográfica e tal, e eu gosto dessa parte assim geográfica da Bíblia. E eu estava ouvindo esse cara falar, era um programa do Discovery, e ele não só estava falando ali das regiões, né, do Antigo Testamento, como ele estava lá naquelas regiões, assim, o cara falando assim umas coisas assim da Bíblia, muito legal. Aí eu gostei do cara, fui ver quem era o cara. Mano, o cara é ateu. Mas o cara estudou a Bíblia, mano. O cara estudou, conhece a letra. Ele não conhece o Deus, ele não conhece o Senhor da Bíblia. Mas a letra ele conhece. Então, para estudar a Bíblia, irmão, a gente não precisa nem vir para o culto. A gente pode fazer um curso de teologia. Pode ir lá toda semana um curso, fazer uma faculdade, né? Não necessariamente a gente precisa fazer uma reunião para estudar a Bíblia. Mas é importante. Então, reunião de estudo bíblico não é discipulado. Discipulado, um pouquinho mais além. Uma outra coisa que também não é discipulado, irmãos, é uma obediência cega. Onde tem alguém aqui que diz, agora todo mundo vai para a direita. Aí todo mundo vai para a direita. Agora todo mundo vai para a esquerda. Aí todo mundo vai para a esquerda. Sem saber o propósito, sem saber o porquê, sem saber o que Deus está falando. Eu tive uma revelação e eu vi que Deus gosta de camiseta branca e agora nós vamos criar a doutrina da igreja da camisa branca. Todo mundo vai vir de camisa branca. Sem saber o porquê, para quê, o propósito disso. Então, o discipulado ele também não é uma obediência cega, uma sujeição sem propósito, né? Um dos princípios assim muito claros para mim do discipulado é exatamente o mesmo princípio que Deus fala para a gente como a gente deve ensinar os nossos filhos. Que está lá em Provérbios 22:6, que ele diz assim, ensine a criança o quê? É o caminho? Ensine a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela se tornar velha, ela não se desviará dele. Então não é apontar para a criança e falar, o caminho é esse aqui, tá? Você tem que andar aqui. Não. É o pai e a mãe no caminho, trazendo o filho junto. Fala, filho, esse é o caminho. Esse caminho que o papai manda, esse caminho que a mamãe anda, é esse caminho que você tem que andar. Então é ensinar a criança no caminho. E o discipulado também. É um irmão mais maduro, um irmão já com experiências com Deus, que entendeu que precisa se parecer com Jesus, e ele está nesse caminho e ele coopera com outros nesse mesmo caminho, né? Uma vez inclusive, irmãos, é por isso que a gente ensina, né, os jovens, os adolescentes, desde já observarem a igreja, olharem para os irmãos que eles veem que são maduros, que eles se identificam, para poder sujeitar a vida ali, de aprender
a se parecer com Jesus, aprender como que é essa questão da vida cristã. E às vezes a gente tem que fazer algumas correções, porque aí eles vêm e falam, eu queria que fulano fosse meu discipulador. Eu gosto tanto dele, ele é tão legal. Aí fala, não, ainda não dá. Porque o irmão precisa estar experimentado em algumas coisas, ele precisa ter um nível ali de experiência com Deus para poder cooperar com o outro. Imagina você, por exemplo, você sujeitar a tua vida financeira para alguém que está endividado. Não vai dar certo. Imagina você sujeitar teu casamento para um casal que está quase se separando. Não vai dar certo esse negócio. Né? Inclusive, meu, tem uns pastores aí na internet, o cara depois de ser pastor, tá falando, depois de ser pastor, o cara já casou e separou umas 4 vezes. Depois de ser pastor. E aí você vê, o pessoal sujeitando a vida. O que você acha que vai acontecer quando um casal tiver problema e for lá pedir um conselho para ele? Fala, separa. Não dá certo? Separa. Porque é isso que ele faz. Não deu certo, separa. Não precisa ficar infeliz. Ele não vai dar um caminho para você falar, não, persevera, ama a tua esposa como Cristo amou a igreja, persevera, trabalha pelo teu relacionamento, cultiva teu relacionamento. Não, ele vai dar o caminho que ele anda. Já separou 4 vezes, 5 vezes? É mais fácil. Então, e aí você vê as pessoas sujeitando a vida para esse tipo de pastor. Então, o discipulado, ele não é essa sujeição cega, essa sujeição sem propósito. Nós sujeitamos a nossa vida a um irmão que é maduro, que você vê que está no caminho, que está trilhando esse caminho, que quer se parecer com Jesus, e você olha e fala, também quero me parecer com Jesus, e aí você chega junto desse irmão e vocês começam ali uma relação de companheirismo, né? Então isso não é discipulado. Essa obediência cega não é discipulado. Uma vez, estava lembrando aqui, quando a gente era solteiro, a gente tinha nosso grupinho de jovens lá, os homens, né? E aí tinha o point da galera lá, que era na casa do Edgar. A gente se reunia lá, aquele povo todo lá, fazia bagunça, às vezes os irmãos tinham que ir lá repreender nós, que nós estávamos causando na casa do irmão. Mas era o nosso point, a gente vivia junto. Aí um dia fui lá na casa do Edgar, a Suelen falou, eles não estão aqui não, estão na pracinha. Aí cheguei lá, tava os 3 mosqueteiros lá, Alceu, Edgar e Rafão. Tava os 3 sentados. Aí cheguei lá, né, percebi que quando eu cheguei, azedou o negócio. Eu falei, mano, esses caras estavam fazendo alguma coisa, mano. Aí ficou aqueles quietos, né, um olhando pra cara do outro. Falei, mano, o que vocês estavam fazendo? Ela falou, não, a gente estava aqui orando. Eu falei, opa, então cheguei na hora boa, mano. Qual que é o assunto aí? Vamos orar. E eles quietos. Eu falei, mano, tem coisa aí, mano. Tem coisa aí, cara. O que aconteceu? Aí eles pegaram e falaram, então, é o seguinte. A gente está com um problema. Eu falei, que problema? A gente está no pecado. Os 3. O mesmo pecado, os 3. E aí eles estavam ali orando. Eu falei, cara, legal, vamos orar. Mas tudo discípulo do Felipe, tá? Era discípulo do Felipe. Era discípulo do Felipe. E, inclusive, eles não eram réu primário, não. Eles não eram réu primário, já era reincidência. Era reincidência, então eles estavam ali no bolinho deles ali. Aí eu falei, ó, é importante a gente orar aqui mesmo, mas é importante vocês procurarem o Felipe. Abrir essa situação para eles. Ah, irmão, aí eles me confrontaram na palavra. Olha a malandragem dos caras, mano. Os caras me confrontaram na palavra. Falaram assim, não é isso que a palavra diz. A palavra diz assim, em Tiago 5,16. Confessai os seus pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Não fala que é pro Felipe. Olha a malandragem dos caras, mano. Fica tranquilo, seu galardão, Fê. Vai ser top, meu irmão. Você fica tranquilo. Não foi fácil, né, mas se não desistiu é porque Deus é contigo. Mas os caras malandro, né? Os caras me confrontaram. Aí eu falei, então tá bom. Você tem razão. É isso mesmo que a palavra diz. Aí eu falei assim, você tá conseguindo vencer teu pecado? Aí ele falou, não. Eu falei, então que conselho você tem para dar para ele? Nenhum. E você, tá conseguindo vencer seu pecado? Também não. E que conselho você tem para dar para ele? Perguntei para os 3. Aí eu falei, por isso que a gente precisa sujeitar nossa vida a um irmão mais maduro. Porque o discipulado, irmão, ele também fala de uma cobertura.
Ele fala de alguém que vai te aconselhar, alguém que vai te ajudar. Não quer dizer que também que o discipulador, às vezes, ele sabe tudo. Então você vai chegar lá e ele vai ter uma resposta. Às vezes eu levava coisa pro Felipe, ele fala: meu, a gente vai ter que levar pro Gladson. Não sei tratar isso, cara. Vamos orar, vamos buscar e vamos abrir pro Gladson. E nem sei. Mas é importante que a gente entenda que esse discipulado, a gente está sujeitando a nossa vida para um irmão maduro, para um irmão que vai nos aconselhar, que vai nos ajudar, né? Uma outra coisa, irmãos, também que não é discipulado é transferência de responsabilidade. E isso é um perigo. Uma vez a gente foi evangelizar lá no metrô do Rio de Janeiro. Eu e o Tiago. Ô, Tiagão. Tiagão era um irmão nosso que abandonou a fé. Voltando aqui. A gente foi evangelizar lá, a gente tava no Rio, né? E aí fomos evangelizar lá no metrô, Deus deu uma carga pra gente, pegamos um violãozinho, pegamos um carrom, fomos lá no metrô do Rio de Janeiro. Cara, fizemos uma bagunça lá naquele metrô, irmãos, mas Deus se moveu ali, foi um mover de Deus. E um rapaz se converteu lá. Aí ele veio, começou a abrir, né? A vida, falou que estava desviado, que já era adulto. Falou que estava desviado já. Aí conversa vai, conversa vem. Qual que é o resumo da história? Ele andava com os irmãos lá em Santíssimo. Era discípulo lá dos irmãos, lá com Franco. E ele se converteu, se batizou. E ele abriu para os irmãos que ele estava traindo a esposa. Ele era casado e estava traindo a esposa. Aí os irmãos oraram com ele, né? E deram um caminho para ele. Qual o caminho que vocês acham que os irmãos deram para ele? Vai lá e confessa para tua esposa. A gente vai orar e a gente vai com você, inclusive. Aí, irmão, diante de um caminho desse, pode acontecer duas coisas. Ou a esposa perdoa, ou a esposa não perdoa. Aí ele vai ter que assumir a bronca, né? Aí, beleza, foi lá pedir perdão para a esposa. O que aconteceu? A esposa não perdoou, pegou as coisas e foi embora. E aí, irmãos, ele pegou e ele falou pra mim lá no metrô, né? Se eu ver, quando ele descobriu que eu era vínculo do Franco, ele falou: meu, se eu ver o Franco na rua, cara, eu avanço nele, cara. Eu vou pra cima dele na hora, cara. Ele fez eu perder meu casamento. Aí eu falei pra ele, cara, engraçado, né? Você não perdeu seu casamento porque você tava traindo sua esposa. Você perdeu seu casamento porque os irmãos te deram um caminho de restauração, né? Se você tivesse sujeitado a tua vida a Deus, você hoje não só não estaria desviado, como você poderia estar com seu casamento restaurado. Mas em vez de assumir a tua responsabilidade, você transferiu tua responsabilidade. Né? E o discipulado ele não é uma transferência de responsabilidade, onde agora eu tenho alguém que vai me dar conselho, que vai me dar caminho, e eu não preciso fazer nada. E se der errado, a culpa é dele, porque foi ele que me deu o caminho. Uma vez eu andava com um rapaz, né? Era discípulo nosso, discípulo meu, e ele precisava entrar, ele tinha dificuldade assim de arrumar emprego, né? Até por causa da trajetória dele assim, ele tinha um pouco de dificuldade de arrumar emprego. E aí apareceu uma oportunidade para ele ir trabalhar numa empresa, só que a empresa ela não contratava parente. E quem estava arrumando para ele lá era o tio dele. Então o tio dele falou para ele, ó, eu vou preparar para você lá um esquema para você ir lá fazer uma entrevista. Só que chegar lá você tem que mentir, você não pode falar que a gente é parente, senão não vai dar certo. Aí ele veio e sujeitou isso pra mim. Aí eu falei, cara, eu não mentiria. Mentira não vai dar certo. Eu acho que você até pode ir lá fazer a entrevista, se te perguntar, você fala, não, eu tenho um parente, fulano é meu parente e tal, se eles te pegar pra trabalhar, beleza, se não pegar. Mas eu não acho que esse caminho da mentira seja o melhor caminho pra você, não. Aí ele entendeu, falou, cara, sabe o que é melhor? É melhor não ir não, cara. Melhor tentar arrumar outro emprego mesmo, cara. Porque arrumar um emprego na base da mentira, depois lá dentro eles descobrem, que aí manda eu e meu tio embora, vai dar um rolo todo. Então, ele entendeu assim, foi bem legal. Só que quando ele voltou para casa, aí vem a pressão, né? Dos pais que não eram cristãos, o tio não era cristão e tal, aquela pressão em cima dele. Ah, agora vai lá, fala pro teu pastor, então vim colocar comida aqui dentro de casa, então, já que ele não quer que você vá lá arrumar um emprego, tudo.
Cara, e aí esse menino ele se fechou e foi embora, não quis mais caminhar. E uma das queixas dele é essa, que ele não conseguiu arrumar emprego porque a gente deu um caminho para ele de não mentir. Então, o discipulado, irmãos, ele não é essa transferência de responsabilidade. Na verdade, eu sujeito a minha vida aos irmãos porque, primeiro, eu sujeitei ela a Deus. Inclusive, se eu não sujeitar a Deus, esse discipulado ele nunca vai dar certo. Eu só consigo sujeitar a minha vida de fato aos irmãos quando essa vida está sujeita a Deus. E aí eu entendo que o caminho que os irmãos me dão, o caminho que os irmãos, os conselhos, eles vêm de Deus. E eu descanso, ainda que no processo dê alguma coisa errada, eu falo, Deus, tá bom, o que o Senhor quer trabalhar no meu coração? O que a gente precisa trabalhar, mas não transferir responsabilidade? Não, eu andei nesse caminho, foi o irmão que deu esse caminho para mim andar e deu tudo errado, né? Então o discipulado, ele também não é essa transferência de responsabilidade. Uma outra coisa também, irmãos, que não é discipulado, e na verdade, assim, a gente precisa ter uma clareza. O discipulado, ele não é algo da igreja atual. Não é uma ação, uma revelação da igreja moderna. Não, agora nós entendemos as escrituras e a melhor ferramenta de formação é o discipulado. Não é uma revelação de agora. Não é algo da igreja moderna. Sabe onde começou o discipulado? O discipulado ele começou quando Deus criou o homem, lá no Gênesis. Lá no Gênesis você vai ver já a Bíblia repleta de princípios de discipulado, onde Deus ele começa a ensinar o homem a viver segundo os seus costumes. Vai ensinando Deus a viver de acordo com a sua vontade. E assim o homem começa a sua vida, vivendo segundo o padrão de Deus. Hoje o mundo ele tem o seu padrão, o sistema ele tem o seu padrão, mas Deus ele cria o homem debaixo de um padrão. Então, desde o início, você vai ver na Bíblia princípios de discipulado. Quando Caim e Abel vão lá ofertar a Deus, quem ensinou? Da onde eles tiraram essa ideia de ofertar a Deus, de honrar a Deus com essas ofertas? Da onde que eles tiraram isso? Alguém ensinou eles. Lembra de Abraão e Isaac? Quando Abraão vai lá para o sacrifício, aí prepara lá todas as coisas, né? Vamos lá, aí Isaac, peraí, pai, tem alguma coisa diferente hoje aqui. Tá aqui a lenha, tá aqui o fogo, mas cadê o cordeiro? Olha só a percepção de Isaac, mesmo novo, ele sabia já o que o pai dele estava indo fazer. Por quê? Porque ele já estava inserido naquele contexto, ele já estava sendo ensinado pelo pai como agradar a Deus, como honrar a Deus. E aí na hora que ele vai para que ele percebe que está faltando, ele fala, pai, hoje está diferente. Hoje está diferente aqui. E você vai ver esse processo de discipulado na vida do pai, ensinando o filho, aí o filho ensinando a próxima geração ensinando a próxima geração, como agradar a Deus, como viver uma vida segundo Deus. E aí você vai ver esse relacionamento também, ele se expandindo, não só mais do pai ensinando o filho ensinando, mas você vai vendo também uma relação de companheirismo. Você vai vendo irmãos ali também desfrutando desse processo, ensinando a outros. Moisés e Josué, por exemplo. Moisés ali formando Josué, Elias e Eliseu. Aí você chega em João Batista. João Batista, ele tinha ali os seus discípulos que ele estava ensinando. Aí quando Jesus aparece, aí os discípulos ainda vão até João Batista e falam, é esse daí que você estava falando? É esse daí que a gente tem que seguir? João Batista fala, é esse aí. Então aí você vê ali João Batista preparando os discípulos, aí Jesus ele chama mais 12 para andar com ele e começa. E aí o que Jesus vem fazendo? Muita gente acha que o discipulado ele começou em Jesus, mas Jesus ele só vem reforçando aquilo lá do início, ensinando o povo a voltar para o padrão de Deus. Ele vai ensinando o povo, fala, esse jeito que vocês estão vivendo não é assim. Esse não é o padrão de Deus. Quando você for
Dá esmola? Não faz que nem os hipócritas fazem lá. Não é desse jeito. Isso não agrada a Deus. Quando você for dar sua esmola, a mão esquerda não precisa saber o que a direita faz. Quando você for orar, não ora lá igual os publicanos, igual os hipócritas, que acha que por muito falar vão ser ouvidos. Não, isso não agrada a Deus. Não é esse o padrão de Deus. Quando você for orar, vai no teu quarto, fecha a tua porta, e o Pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. O próprio João Batista, quando ele começa a anunciar ali o reino de Deus, que ele dá aquele discurso de pesado, né, que muita gente acha pesado, né, raça de víboras, arrependei-vos. Aí as pessoas recebem a mensagem de João Batista e falam, tá bom, e agora? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Aí o João Batista começa a dar um caminho, fala assim, você que tem 2 túnicas, divide uma. Você que tem comida sobrando, reparta. Aí os publicanos, cobradores de impostos, e a gente? O que a gente tem que fazer? Aí João Batista fala, não cobra mais do que é devido. João Batista conhecia a prática daqueles homens. Ele fala, essa prática não agrada a Deus. Existe um padrão de Deus para a vida do homem. E João Batista começa a falar, então, você tem que fazer assim. Os soldados não vão lá, perguntam, e nós? O que devemos fazer? Aí João Batista vai dar um caminho, não levanta falso testemunho, não arranca a propina dos caras. Entendeu? Isso não agrada a Deus. Então João Batista, eles vêm trazendo para o povo que o reino de Deus, ele tem um padrão de vida. Ele tem um padrão para nós. E aí começa essa restauração. Aí Jesus, ele anda ali com 12 homens, ensinando como que esses homens deveriam se comportar, como que esses homens têm que reagir diante da sociedade. Quando alguém vier e dá um tapa na tua face, lembra do que foi dito lá atrás? Olho por olho, dente por dente? Não, não é assim. Não é mais assim. Quando alguém vir bater na tua face, dá a outra. Olha, Jesus ele vem ensinando uma nova cultura, um novo padrão. Né? Na verdade, ele vem trazendo o povo de volta para o início, para aquilo que Deus criou. Né? Então, é muito importante, irmãos, a gente entender. Isso aqui foi só a introdução. Acho que daqui umas 2 horas eu acabo. Amém. Mas é importante a gente entender, irmãos, qual é o fundamento da nossa fé. Inclusive, não só uma visão geral, mas nós aqui em Guarulhos, essa parte da igreja aqui, irmãos, porque vou falar um negócio para você, tem ministérios aí que eles são tremendos, assim, eles são muito fortes com relação à música. E não tem problema a gente aprender com esses irmãos, inclusive a gente deve aprender com esses irmãos. Tem irmãos que o forte do ministério deles é a reunião geral, é os encontros. Os irmãos fazem assim os encontros top, show. Não tem problema a gente aprender com esses irmãos. Tem ministério que o forte é o evangelismo. Os caras ganham, arrebata a gente assim, a rodo. E não tem problema a gente aprender com esses irmãos também. Mas, irmãos, nós aqui em Guarulhos, nós temos um DNA. Nós estamos sendo edificados debaixo de em cima de um fundamento bem claro. E a questão não é nem o que a gente tem para aprender, mas o que a gente tem para ensinar. O que nós temos para ensinar? Qual é a base da igreja em Guarulhos, irmãos? E nós começamos aqui debaixo dessa palavra. Põe aí, Davi, Mateus 28, 18. Esse é o fundamento da igreja em Guarulhos. Ser e fazer discípulos. Essa é a nossa identidade. Não tem problema a gente ter parede preta. Tem problema agora a gente usar as mídias sociais, né? Estamos aqui gravando, vai para o YouTube. A gente entende que essas ferramentas são boas, né? E eu acho que a gente tem que se abrir para as novidades, aprender. Mas a gente não pode, irmãos, enterrar o talento que Deus nos deu lá no início. Porque quando a gente começa aqui a igreja, irmãos, a gente começa debaixo de um ensino muito claro de ser e de fazer discípulo. A gente não tinha salão, a gente não tinha lugar para se reunir, a gente não tinha banda, não tinha ministério ainda fluindo, crescendo,
mas tinha pessoas que estavam desejosas em se parecer com Jesus e ensinar outras a se parecer com Jesus. Esse é o DNA nosso. Eu lembro do Felipe. Felipe, ele veio andar com os irmãos aqui debaixo de uma palavra. Palavra que Deus te deu, Felipe. Essa aqui? E de fazer discípulo. Entendeu, irmãos? Então, e deu certo, né? Tudo bem que ele pegou umas carnes de pescoço aí. Eu lembro que ele tinha um golzinho. E aí a gente ia lá pra São Bernardo, lá ele queria comprar uma Kombi. Lembra que ele queria comprar uma Kombi pra encher de gente e levar pra reunião? Aí não deu certo, ele comprou um neon. Era melhor ter deixado ele comprar a Kombi, mano. Mas queria, o coração dele estava queimando e ensinar pessoas a se parecer com Jesus. E aí Deus começa a enviar. Aí, meu, Deus, teu galardão é grande, irmão. Fica tranquilo. Mas foi bênção. Então a igreja ela começa a ser edificada nesse fundamento de ser e fazer discípulo. Lembro do Marquinho quando foi lá também com a gente. O Gladys convidou ele para ministrar lá, primeira vez. A Gabi era pequenininha ainda. Eu lembro da palavra dele até hoje, que ele estava falando sobre ser cheio do Espírito Santo, né? Ele estava falando, se você levar um copo para Deus, Deus vai encher. Lembra? Se você levar um balde, Deus vai encher. Se levar uma jarra, Deus vai encher. O que você levar para Deus, Deus vai encher. Só que ele faz um desfecho na mensagem assim que marcou meu coração. Vai fazer já uns 20 anos. Mas até hoje, essa mensagem ecoa no meu coração, porque ele falou, ele pegou um balde, pegou uma bacia, na verdade, ele colocou uma jarra e ele começou a encher lá na hora. Aí essa jarra começa a transbordar e começa a encher essa bacia que estava a jarra dentro. E ele estava falando sobre isso. Falou, ser cheio do Espírito Santo não é só quando você se sente pleno, mas quando aquilo que está em você começa a se derramar e alcançar outros, né? Então, isso é a nossa identidade, irmãos. Pessoas que trabalham na formação, pessoas. Uma outra coisa aqui que eu lembrei, que discipulado não é, irmãos, e que a gente precisa tomar um cuidado. Na verdade, não é nem que não é, né? É um cuidado de achar que o discipulado ele vai tocar só a vida espiritual do discípulo. Mas não dá. O ser humano, ele é corpo, alma e espírito. O discípulo, ele vem completo, irmãos. Corpo, alma e espírito. Não dá para você só falar para o discípulo assim, ó, agora você vai aprender a orar, vai aprender a ler a Bíblia, vai aprender a jejuar e achar que o problema está tudo resolvido. Agora aprendeu a orar, aprendeu a ler a Bíblia, aprendeu a jejuar e está tudo certo. Não dá, irmãos. Porque o discípulo, ele é um pacote completo. Eu vinha para as reuniões eram uma benção. Mas quando eu voltava para casa, irmãos, ó, meus pais, assim, eles são as pessoas mais incríveis que eu já conheci. Mesmo com toda a dificuldade, cara. Meus pais, eles são as pessoas, assim, que eu olho para a vida deles, assim, e eu consigo perceber muitas virtudes. Só que, infelizmente, meu pai se tornou alcoólatra, a minha mãe se tornou religiosa ao extremo, ao ponto de cair nessa sujeição cega, de seguir pessoas que não sabia nem para onde estava indo. E aí ficou lá em casa lá um polo positivo e um polo negativo, irmão. Sempre que ajuntava, dava curto. Então, crescemos ali com meu pai e minha mãe sempre em brigas, e era briga feia mesmo. Chegava em casa, saía da reunião, a reunião uma benção. Aí chegava lá, tá minha mãe com uma faca do lado, meu pai com uma faca do outro, panela no chão, vidro quebrado, porta quebrada. E aí? E como é que faz? Que caminho você dá para um discípulo que está nessa situação? Amanhã a gente volta para o nosso dia de trabalho, vamos encarar o metrô lotado, o busão lotado, pessoas reclamando. E aí? Como que a gente faz? Então, é um equívoco a gente achar que o discipulado ele só vai tratar a vida do discípulo na parte espiritual. Não, irmão, é pacote completo. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, o Felipe falou assim para mim, falou, Renato, eu sei que você é skatista, cara, mas não precisa andar com a calça lá embaixo mostrando a cueca, mano. Não é legal, cara. Não, olha que tremendo. Cara, tem que aprender, cara, a se arrumar,
aprender a se comportar. Cara, como que você tem que se comportar? Pô, essa foi difícil, irmão. Ele falou pra mim assim: Ô Renato, eu não tinha estudado, né? Infelizmente eu abandonei a escola na adolescência, né? Aí ele viu que eu já tava caminhando e tal. Ele falou: Renato, você tem que voltar pra escola. Não, filho, eu quero ser missionário. Não. Eu falei, tá bom, mas não vai ser missionário burro, não. Vai pra escola. Vai voltar a estudar. Precisa voltar a estudar, terminar o primeiro grau, segundo grau. Então, e deu certo, teve fruto, graças a Deus. Mas você vê que não dá para você só excluir a alma, o corpo e tratar só a parte espiritual, porque o discípulo ele pisa esse chão que todo mundo pisa. Nós ainda estamos inseridos nesse contexto de sociedade. Né? Eu me vestia mal pra caramba, eu tinha um monte de brinco, um monte de piercing, e eu não tenho nada contra, irmãos, tá? Piercing, brinco, não tenho. Não acho que isso vai ferir a santidade de alguém, não acho que alguém vai pro inferno porque coloca brinco. Eu tirei porque eu entendi que não foi Deus que mandou eu colocar. Se um dia ele mandar eu colocar, eu coloco. Eu entendi que ele não mandou colocar, eu tirei. Mas teve um negócio aí, teve uma chavinha que virou. Porque o Gladys ele me fez uma pergunta. Ele falou assim, cara, esses brincos aí, seu pai e sua mãe acham o que disso aí? Aí, lembrei, cara, que quando eu era novinho, que eu coloquei meu primeiro brinco, eu devia ter uns 11 anos de idade, e meu pai já nessa situação de alcoólatra, né, já não chegava junto em casa, então a gente já não tinha mais esse respeito pelo meu pai, né, a gente já não considerava mais ele. Quando ele me viu de brinco, meu, cara, aquilo pra ele foi um choque. Ele ficou muito bravo, queria arrancar. Eu vou cortar com a serra essa orelha. E tal. Cara, aquela briga. Só que eu, na minha rebeldia, falei: não vou tirar. Não vou tirar. E, inclusive, depois apareci com outro ainda. Então era rebeldia. Aí, só que o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo falou comigo. Falou assim: como que você quer agradar a Deus se você não agrada nem seu pai e sua mãe? Cara, isso daí entrou como uma flecha no meu coração, cara. Aí eu peguei, tirei os brincos, tá tudo bem. Não tenho nada, só não tirei as tatuagens porque eu não tenho dinheiro pra pagar. Não teve jeito. Mas por quê? Porque eu fiz uma coisa que eu não fiz por causa de Deus, fiz por causa de mim. Aí entendi que aquilo não dava certo, tirei. Mas fique em paz aí quem tem. Isaac, tranquilo. Fica tranquilo. Mas se Deus mandar você tirar, você tira. Fique em paz pra tirar também, você é livre. Pra usar e pra não usar. Entendeu? Fique em paz. Não tem problema. Né? Isso não vai ferir ninguém. Mas o discipulado, irmãos, ele toca na nossa vida do dia a dia. Lá em casa era um quarto para 8 pessoas. Meu pai, minha mãe e 6 filhos. Imagina o tamanho do guarda-roupa. Pôr a roupa de todo mundo lá dentro. Tinha camiseta que eu colocava lá, sumia lá dentro, lá, não achava mais, cara. Aí, quando eu ia me vestir, eu pegava lá, cara, qualquer uma lá, saia na rua parecendo um mulambento, todo amassado. Aí uma vez a gente foi lá pra reunião em São Bernardo, aí chegamos lá, cadê a Brígida? Tá lá, cadê a Brígida? Ah lá, a Brígida ela tem um talento, irmãos, assim, que ela gosta de passar roupa, mano, né? Ela gosta de passar roupa, cara. Aí eu cheguei lá em São Bernardo, daquele jeito, todo amarrotado, irmão. Igual, parecia que tinha saído da garrafa. Ela falou: Renato, pega lá tua mochila. Aí peguei minha mochila. Aí lá em São Bernardo tinha um quartinho lá embaixo, né? Que hospedava os irmãos. Aí ela colocou lá a tábua de passar roupa lá, pegou o ferro. Você já passou roupa alguma vez? Brígida, nunca. Em casa não tinha nem ferro. Cara, aí ela pegou. Ó, pegou na minha mão. Camiseta você passa assim. Camisa você passa assim. Você dobra assim. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é discipulado, irmãos. Discipulado, irmãos. Isso é discipulado. Ensinar as pessoas a viver segundo Deus, segundo o padrão de Deus. Eu vim todo deformado do mundo, tive que aprender de novo, porque aquilo que o mundo tinha me ensinado não servia para nada. Então o discipulado, ele não vai apenas tocar na parte espiritual do discípulo, ele vai tocar em tudo. É na alma, é na vida, é no corpo, é em tudo. Eu estava esses dias nessas idas lá
o nosso retiro lá do Rio, cara. E aí, numa situação lá, uma moça na piscina, uma jovenzinha, cara. Cara, ela colocou um biquininho, meu, daqueles, bem fininho, cara. Foi na piscina lá. Aí a molecada, cara, alvoroçou em cima, né? Ficou aquele bando de marmanjo em volta da menina, assim, cara. Cara, e a menina lá, de boa tal. Aí, claro que eu não fui nela, né? Não ia constranger ela, coitada. Aí fui lá no sítio, numa irmã mais madura. Falei, vai lá, fala com a pessoa. Com um short, ajuda ela lá. Porque, mano, a molecada tá em cima, cara. Os moleque tudo novo, mano. Os moleque tudo em cima. Aí foi lá, porque às vezes a gente precisa aprender, irmãos. Comportar, se vestir, forma de falar, forma de tratar o chefe, forma de tratar o funcionário. Tudo isso a gente precisa aprender, porque para tudo isso, irmãos, para tudo na vida, existe um padrão de Deus. Existe um padrão de Deus para o teu casamento. Existe um padrão de Deus para a criação dos filhos. Existe um padrão de Deus para quem é chefe. Existe um padrão de Deus para quem é funcionário, para quem é servo. Para tudo existe um padrão de Deus. Então nós precisamos viver a nossa vida debaixo desse padrão. E o discipulado é essa ferramenta que vai nos ensinar a viver, que vai nos transformar à imagem e semelhança de Jesus. Amém? Eu lembro que eu fui me batizar, lembrei aqui agora, fui me batizar. Aí os irmãos falaram assim pra mim, ó. Põe uma roupa preta, né? Porque você vai entrar na água lá pra não ficar. Ah, eu falei, roupa preta pra mim é fácil. Roqueiro, né, mano? Era roqueiro e tal, põe lá. Aí fui lá no meu guarda-roupa, peguei uma camiseta preta minha lá, levei na bolsa no dia do batismo, lá em São Bernardo. Fui pro banheiro me trocar. Quando eu saio do banheiro, os irmãos arregalam um olho desse tamanho, mano, olhando pra mim. Aí me chamaram de canto, cara. Você ri, né, Felipe? Aí eu tava com a camiseta preta de uma banda que eu gostava. Tava escrito assim, ó. Fate no more. No dia do batismo. Fé nunca mais. Esse era o meu nível, irmão. O discipulado foi intenso, mano. Esse era meu. Aí foram lá, me deram uma outra camiseta, né? Pra me batizar. Saí na foto lá do batismo, a camiseta Fate no more. Então, quantas coisas assim o discipulado ele foi. Por isso que eu queria falar um pouco disso na vida, né? Como que o discipulado, irmãos, ele foi assim fundamental na minha vida. Porque o dia que eu me converti, né, entreguei minha vida para Jesus, foi lá no evangelismo. Aí foi num sábado à noite, acabou ali o evangelismo, acabou a peça. Aí os irmãos falaram assim, ó, se você quiser ir para a reunião, domingo, que era no outro dia, né? Amanhã a gente vai sair daqui às 2 horas. Aí chamaram o Felipe lá e falou, ó, aí você vai com ele. Aí tá bom, aí eu fui, comecei a caminhar com os irmãos, com muita dificuldade, né? Porque todo estragado, vim do mundo todo estragado, então. Mas esses irmãos, eles me amaram de uma maneira assim muito tremenda. Na verdade, eles me acolheram, eles não me conheciam, eles nunca nem tinham me visto. E aí fui para a reunião com o Felipe lá no domingo. Naquela época não tinha, né, telefone, só tinha telefone residencial. Na minha casa não tinha ainda, estava começando a era do celular, né? Eu não tinha ainda. E aí eu fui para a reunião no domingo, tal. E no meio da semana, o Felipe apareceu lá, falei: "Nossa, que não veio aqui, cara, falar comigo". Aí uma semana foi ele, na outra semana foi o Gledson. Falei: "Cara, os irmãos são gente boa". E tava indo lá na reunião. Aí o Felipe me chamou para ir um dia, vamos lá na minha casa, vamos almoçar comigo. Aí comecei a frequentar a casa dele, casadinho de novo com o Brígida ainda, Davi não tinha chegado ainda, tava quase ali. Então, comecei a ser participante, né, da vida deles, dormia lá, tomava banho lá. Começamos ali a ter intimidade, comecei a aprender os gostos dele, eles começaram a entender os meus gostos, chegava lá, a Brígida tinha cuidado de fazer um almoço daquilo que eu gostava, com aquilo que eu gostava, a Brígida sempre foi assim, né, cuidadosa. Então foi uma vez que eu comecei a ser inserido num contexto que eu
Nunca tinha vivido. De família, de ser cuidado, de ser amado, de ser corrigido. Fala, cara, assim não é assim. Isso desse jeito não agrada a Deus. Esse jeito que você anda, esse jeito que você fala, essa linguagem. Não é assim, sempre com muito amor. Aí um dia me aparece o Felipe lá em casa, irmãos, olha, um skate e um boot. Eu conhecia ele como advogado. Foi assim que eu conheci ele, como advogado. Tava lá alguns dias assim já de relacionamento. Não conhecia esse outro lado dele não, acho que nem ele conheceu lá na hora. Aí ele aparece lá em casa com um skate, com um boot que ele comprou lá na galeria do rock. Falou, Renato, vim andar de skate com você. Cara, eu fiquei surpreso. Mas por que ele fez isso? Ele queria estar perto de mim. Ele queria, de alguma maneira, me ajudar. Ele falou, cara, como que eu vou estar perto desse cara? Cara totalmente zoado, mano. Aí ele teve uma estratégia, foi lá, comprou um skate, começamos a andar junto de skate, e Deus honrou ele, que ele aprendeu, irmãos. Ele ganhou uns pinos na coluna aí, então tem que fazer a cirurgia, né? Mas deu certo, irmão. E ali a gente começa um relacionamento, ele começa a me ensinar, eu começo a aprender quem é Jesus, o que é uma família, o que é ser parte, o que é ser um cristão, como isso foi me ajudando na vida. Aprendi como que eu tinha que respeitar o meu pai, como que eu tinha que respeitar minha mãe, diferente de tudo que eles da criação. Então tudo isso foi o discipulado que vem ali, né, ensinando. Então é muito importante isso, porque às vezes não dá para você ganhar uma pessoa para Jesus, cara, e achar que ela vai conseguir viver de reunião. Não vai conseguir. A chance de uma pessoa dessa se desviar de novo é muito grande. Quando a gente ganha uma pessoa para Jesus, a gente precisa inserir ela no contexto de família. Lembro da Marta, quando a Marta chegou, né? Cadê a Martinha? Aqui, ó, Martinha. Chegou de Minas, lá estava em São Paulo aqui, perdida na vida, e um dia decidiu ir lá, frequentou uma reunião, entregou a vida para Jesus, e agora? O que a gente faz com uma moça dessa? Aí, cara, Filipão e Brígida foram lá, colheram essa irmã, adotaram ela, fizeram ela participante da família, e hoje está aqui, ó, uma benção. Advogado, virou advogado, tá lá ajudando o Felipe, cara. Olha que coisa tremenda, irmãos, é o discipulado na vida, no dia a dia. Porque essa irmã, ela poderia ter ido lá, visitado a reunião, se ninguém abraça ela, se ninguém acolhesse ela ia embora. Ia embora, ia viver a vida dela, os planos dela, os propósitos dela. Mas ela se sentiu amada, ela se sentiu acolhida. E isso, irmãos, é discipulado. Discipulado é você ensinar as pessoas a viver segundo o padrão de Deus. Segundo o padrão de Deus. E nós temos essa identidade, irmãos. Esse é o propósito para que Deus, Ele nos chamou. Ele nos chamou para fazer discípulos de Jesus. Ele nos chamou para isso, irmão. Para cooperar, para que pessoas elas se tornem parecidas com Jesus. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Eu estava acompanhando um casal, ia casar, e eles tinham convidado a gente para ser padrinho. Eu e a Poli ia ser padrinho deles. E aí um dia a gente sentou lá para conversar como que estavam as questões ali do casamento. E eles foram trazendo ali o relato de como que Deus estava cuidando, que as portas ali estavam se abrindo, eles já tinham conseguido questão de decoração, a questão das alianças, o lugar, assim, tudo Deus já tinha preparado, né? Tava assim uma bênção. Aí no meio da conversa eu perguntei assim, falei, tá bom, Deus me inspirou ali, eu falei, e a prática de fazer discípulo, como é que tá? Cara, aí azedou a conversa, cara. Azedou a conversa. E aqueles irmãos abriram o coração. Ele falou assim, Renato, cara, a gente ama a igreja, cara. E era um casal, assim, muito jóia, jovenzinho, assim, mas muito jóia, que servia, que cooperava. Ele falou, cara, a gente ama a igreja, a gente ama estar junto, a gente ama servir. Cara, mas a gente não tem vontade de fazer discípulo. Isso não queima no nosso coração. A gente não consegue nem cuidar da gente, quanto mais cuidar de outro. Eu falei, na verdade, o que você precisa é conhecer o coração de Deus. Porque
quando a gente entrega a vida para Jesus, não tem mais a ver com a gente. Não é mais sobre nós. Marquinho falou isso esses dias. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente se enquadra nisso aqui, ó. Debaixo de uma comissão. Nós estamos debaixo de uma... Deus, ele nos deu uma autoridade. Jesus repartiu com a gente uma autoridade de ir fazer discípulo. Não é uma escolha. Eu sou cristão, mas eu escolho não fazer discípulo. Não tem essa opção. É uma opção para todo mundo. Que um dia entregou a vida para Jesus, e está aprendendo com Jesus, ajudar outros, cooperar com a formação de outros. É que fazer discípulo, mano, não é fácil, dá trabalho. Por isso que a palavra diz fazer, porque não vem pronto. Tem que fazer, dá trabalho. E não tem, assim, uma forma. Não dá pra gente pegar, por isso que às vezes eu falo pros irmãos que o discipulado ele não cabe numa apostila. Porque cada pessoa é uma pessoa. O que o Felipe tratou na minha vida, a forma como a gente se relacionou, a forma como ele me ajudou, não foi igual, por exemplo, com o Rafa. Rafa vinha de uma outra criação, uma outra linguagem, não foi do mesmo jeito com o Alceu. Cada pessoa, ela é uma pessoa, ela vai ter ali as suas individualidades, as suas particularidades que precisam ser tratadas. Então, o discipulado é algo que você vai vivendo na prática. Acho que a gente tem um norte quando a gente estuda, a gente tem um norte daquilo que Deus quer, mas você só aprende a fazer um discípulo fazendo. Esse é um ensino que você só aprende praticando, vivendo. E às vezes dá trabalho, porque a gente tem que abrir mão, às vezes, do nosso conforto. Quantas vezes o Felipe podia estar lá com a Brígida, podia estar fazendo outras coisas, e ele abria mão de estar com ela para estar comigo, para ir lá em casa, para a gente sentar, para a gente falar da vida, para ele saber como é que estava. Então, fazer discípulo não é fácil. Ainda mais eu, cheio de problema, cara. Coloquei ele em cada furada. Quantos caminhos de volta a gente não teve que fazer, cara? Um atrás do outro, cara. Vivia fazendo caminho de volta, pelo amor de Deus. Então, não é fácil fazer discípulo. Dá trabalho. Dá trabalho fazer discípulo. Não, mas essa é a nossa essência. É isso que Deus nos chamou para fazer. Eu lembro do Chuchu. Cadê o Chuchu? Chuchu tá aí? Olha lá, o Chuchu. Eu lembro da primeira, quando eu conheci o Chuchu, mano. Chuchu vinha lá do Pimentas, mano, com uma Kombi lotada de gente, lembra? Cara, o que esse irmão tinha na cabeça? Vontade de fazer discípulo, irmão. Vontade de fazer discípulo. É isso que queimava no coração. Ainda queima ainda até hoje, irmão? Então, mas o coração ainda queima. Essa é a essência. Felipão, 20 anos depois, Felipão, toda essa história, tudo, o coração ainda queima, cara. Queima ainda, desejoso em fazer discípulo. Marquinho, cadê o Marquinho? Ainda tá naquela pegada mesmo de se encher para que outros sejam cheios. Essa palavra ainda queima. Não, que essa é a nossa pegada, irmãos. Tem problema a gente aprender coisas novas, aprimorar, mas a gente tem uma essência que é de fazer discípulo. Ide por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. Batizando, pregando, batizando e ensinando tudo aquilo que nós temos aprendido. Olha que coisa interessante, irmãos. Esses dias fui lá no Rio também, né? O Rio ele tem bastante história. Tava lá no Rio e aí em uma das reuniões lá eu acabei tendo a oportunidade de ministrar algo lá para os irmãos. Aí depois que eu terminei de ministrar ali, né, o que eu te compartilhei, o que eu tinha para compartilhar, aí o Franco me procurou, ele falou, cara, enquanto você tava falando ali, eu vi o Gladson. Lembrei do Gladson, lembrei das vezes que eu ouvi o Gladson, cara. Vocês têm o mesmo perfume, vocês têm a mesma graça. Cara, eu fiquei tão feliz, cara. Eu falei, pô, cara, acho que em 20 anos pelo menos alguma coisa deu certo, irmão. É alguma coisa, porque não é possível a gente andar 20 anos, irmão. Nem que for aqui, usar um óculos aqui para poder arrumar aqui, né? Olha assim, nem que for isso. Mas alguma coisa tem que ter, irmão, nesses 20 anos de relacionamento. Não é possível que a gente não construiu nada. Eu lembro de Jesus, diz a Bíblia que quando ele começava a ensinar, as pessoas elas se assentavam ali para ouvir, elas ficavam maravilhadas com a forma que Jesus ensinava, com a forma como ele falava. Passava ali 3 dias sentado ouvindo Jesus, sem comer, sem nada. Ficavam ali ouvindo Jesus.
Aí Jesus chama um cara para andar com ele, chamado Pedro. Totalmente diferente. Vai lá, Pedro. E olha só que interessante. 3 anos de ministério. 3 anos andando com Jesus. Teve o bendito dia lá que ele foi negar Jesus. Aí ele foi lá negar Jesus. Jesus já tinha falado para ele que ele ia negar. Ele falou, não, eu nunca vou te negar. Aí foi lá, negou Jesus. Só que sabe o que aconteceu? Ele não conseguiu convencer ninguém. Que a pessoa que ele negou falou para ele assim, tem certeza que você não é um deles? Você fala igual, você se veste igual, você anda igual. Em 3 anos, aquele homem bruto, que tinha dificuldade de perdoar, que tinha dificuldade de se relacionar, em 3 anos andando com Jesus, ele já era um homem transformado. Isso é o discipulado, irmãos. Pessoas maduras operando na vida de outros. E pode ser que assim como aquele casal que estava lá em casa e que disse que não tinha, sim, vontade de discipular, pode ser que aqui também tenham pessoas, irmãos, que amam a Jesus, que amam a igreja, mas que não despertou ainda para isso. Não despertou ainda para o chamado de Deus para a sua vida, de ir, de fazer discípulo. E o discipulado, irmãos, ele não tem só a ver com a sua maturidade, mas ele tem a ver com o desejo do teu coração. Quanto que arde no teu coração você cooperar com outros? Ó, eu não aprendi ainda muita coisa não, mas aquilo que eu já aprendi eu te ensino. Vamos junto. Vamos andar com Jesus. Jesus é a melhor opção. Jesus é a melhor opção. Eu não sei muito ainda não entendo muito de Bíblia não. Se a gente precisar, a gente vai lá no pastor, lá o pastor ensina. Mas vem comigo, que aquilo que eu já aprendi eu te ensino. E aí os irmãos vão repartindo as cargas. Eu não sei se tem alguém aqui, irmãos. Pode ser que Deus já esteja falando com você acerca desse assunto. Pode ser que você já tenha entendido essa tua necessidade de se parecer com Jesus, de ajudar outros a se parecer com Jesus. Mas por algum motivo você ainda enfrenta dificuldade. Não sei se tem alguém aqui nessa condição, mas eu gostaria de orar por você, para que você recebesse do céu, irmãos, uma revelação acerca do teu chamado. Você é um discípulo chamado para fazer discípulo. E se você também ainda não é um discípulo, tua hora também é hoje também. Pode começar agora a ser discípulo. Não tem problema não. Entrega a tua vida para Jesus e vamos aprender junto. Vamos aprender junto como viver segundo o padrão de Deus. Mas se você já é um cristão, se você já entregou tua vida para Jesus, irmão, mas você ainda é uma pessoa que olha para dentro, tem dificuldade de olhar para fora, tem dificuldade de abrir a tua casa, teu lar. Bom, você quer experimentar a vida de Deus? Abre tua casa. Você vai ver o quanto que você vai experimentar de Deus. Eu casei com a Poli, a gente foi morar numa casa de 2 cômodos. Só tinha sala e um quarto, só tinha cozinha e um quarto ali que a gente dividia e fazia 2 ambientes. Irmão, mas quantas vezes as pessoas saíram de lá cheias do Espírito Santo? E não por causa da gente. Não por causa de nós, por causa de mim, por causa da Poli. Mas porque a gente entendeu, irmão, que a nossa vida, ela serve para cooperar com outros. A nossa vida não tem mais a ver com a gente. A gente não vive mais para a gente. A gente vive para que o reino de Deus ele seja expandido. Para que aquilo que me alcançou, essa palavra que me alcançou, também alcance outros. Para que quantos Renatos hoje não tem por aí perdido? Quantos aos seus? Quantas pessoas, irmãos, não estão carentes de um cuidado, de uma família, de ser inserido num contexto assim que a gente tem? É uma bênção. A igreja não é, irmãos? A igreja é uma bênção, irmãos. E não dá pra gente ficar fechado aqui só entre nós, não. A gente precisa ampliar. A gente precisa ampliar a nossa visão. A gente precisa abrir o nosso coração, dar espaço para Deus, para que Deus ele alcance pessoas através de nós.
Essa é a nossa essência, irmãos. Amém? Amém? Se tiver alguém aqui que gostaria de receber uma oração, que está com dificuldade de fazer discípulo, assim, eu tenho dificuldade de fazer discípulo. Eu sou cristão, mas eu tenho essa dificuldade. Queria te convidar a você dar um passo de fé e vir aqui que eu quero orar por você, para que hoje você receba do céu um batismo de amor pelo perdido, para que você tenha entendimento claro do Senhor, da tua responsabilidade, irmãos, de repartir o pão que você tem recebido. Amém? Se não tiver também não tem problema. Mas se tiver alguém aqui nessa condição, que entende que precisa fazer discípulo, mas que ainda não está conseguindo, eu queria orar por você. Que você se sentisse livre a vir aqui.